Fala galera do Physical Org. Essa é a nossa segunda aula do nosso curso de matemática básica. Nós vamos trabalhar hoje a respeito de frações. Só que o tipo de fração que a gente vai ver hoje vai ser a respeito das multiplicações. Na aula anterior a gente viu a respeito da soma de frações. Claro, pessoal, eu não falei sobre a subtração, porque a subtração na verdade é uma soma. Só que você vai somar com o valor negativo de um determinado valor aí. Por exemplo, 1 sobre 2 menos 1 sobre 3, claro que você não vai ter como resultado aqui uma soma, né? Mas o princípio é o mesmo. Novamente, você aqui multiplica e divide por 3. E aqui multiplica e divide por 2. 3 vezes 1 dá 3. Menos, 2 vezes 1 dá 2. E aqui embaixo é 2 vezes 3 que dá 6. Dá 1/6. Simplesmente isso. É a única diferença. Então, agora a gente vai fazer multiplicar frações. Alguns têm uma certa dificuldade nisso aqui, mas não se preocupe que não é algo difícil. Por exemplo, nós temos uma fração aqui, 3 meios vezes 2 terços. Quanto é que vai dar isso aqui? Aqui não tem segredo. Multiplicação, você multiplica em cima e multiplica embaixo. Simplesmente isso. Então aqui o valor de x é igual ao quê? 3 vezes 2 dá 6, dividido por 2 vezes 3, que dá 6. Portanto, o valor de x é igual a 1. Pessoal, não tem dificuldade. A gente não vai perder tanto tempo aqui, né? Mas claro, pode acontecer de haver uma fração multiplicada por um número. Por exemplo, 3 vezes 4 sextos. Como é que eu vou fazer? Novamente, este 3 ele está solitário, mas é como se tivesse um 1 aqui embaixo. Multiplica 6 vezes 1 dá 6. 3 vezes 4 dá 12. Então aqui ficou o quê? 12 dividido por 6 vai dar igual a 2, né? Pronto, resolvido. Não tem problema, não tem dificuldade aqui. Claro, pode aparecer números do tipo, xy sobre x mais y, começando a dificultar aqui, multiplicado por x sobre 2y. Como é que a gente vai fazer? Mesmo princípio. Tudo é sempre a mesma coisa, pessoal. A gente vai multiplicar esse valor aqui vezes esse. X mais y vezes 2y. Simplesmente coloca aqui, E lá em cima, x, y vezes x. Fica x vezes xy. Tanto faz. X vezes x dá x quadrado. Aqui deu x quadrado y. Sobre 2y vezes x mais y. Então, pessoal, olha só o que acontece. Aqui você tem y no denominador e tem y no numerador. Então, eles vão morrer. Olhou, sorriu, mandioca no bombril. Então, a resposta disso daqui é simplesmente x quadrado sobre 2 vezes x mais y. Viu só que fácil? Então, esse produto aqui, que parecia ser um bicho de 7 cabeças, na verdade é algo simples. Tá vendo? As questões que vão aparecer normalmente vão envolver, talvez, esse tipo aqui de procedimento. Isso aqui aparece muito em algumas situações. Por exemplo, assim, um problema, ele diz que você aplica, vamos lá, um problema de mola. Você aplica uma força de 3 newtons numa determinada mola de constante elástica K e ela se desloca, digamos que 3 metros. Depois, você aplica essa força, essa mesma força numa mola, cuja constante elástica K, vou chamar isso aqui de K inicial, é igual a 3 vezes o valor da anterior, e quer saber o deslocamento.
Pessoal, como parece difícil, a força aqui é a mesma, 3 newtons. E quer saber o deslocamento? Como é que a gente vai fazer o deslocamento? Você sabe, ó, que F é igual a Kx, né? No caso, essa força aqui é K0x. F é 3, K0 eu não sei, X é 3. Aí, ó, já consigo descobrir o valor de K. Esse 3 está multiplicando, passa para lá dividindo, ou simplesmente corta aqui, ó, K0 igual a 1. Então, eu aplico aqui. Esse é um dos métodos, tá, pessoal? Seria 3 vezes K, que é 3K0, ou 3, dividido por ΔX. Mas essa força é 3, ó. Então, peraí, acho que eu fiz uma coisa errada. A força é K ΔX, né? Então, 3, que é a força, é igual a K, que é 3K0, 3 vezes 1, 3, ΔX. Então, você descobre que ΔX é igual a 1. Esse é um dos métodos. O outro, que geralmente é melhor, geralmente o livro pede, por exemplo, para você escrever o valor desse ΔX em função desse ΔX verde. Vou chamar isso aqui de ΔX2 e esse aqui de ΔX1. Pode acontecer em função de ΔX1. É que a gente faz, ó, força é igual a K ΔX. Nesse nosso primeiro caso, aqui vai ser K0 e aqui vai ser ΔX1. Então, K0 é F sobre ΔX1 e mais, ó. Nesse outro caso, nós vamos ter que F é aquele K, que é 3K0, ΔX2, mais K0, ó, F sobre ΔX1, então F é igual a 3 vezes F sobre ΔX1 vezes ΔX2. Aí, ó, o F morreu. ΔX2 dá igual, ó, a ΔX1 sobre 3. Pronto, aí. Escrevemos o valor de ΔX2 em função de ΔX1, como a questão havia sugerido. Viu só? Eu tive que multiplicar uma determinada fração, que foi essa daqui, ó, por x2 e por 3. Aí, por ironia do destino, nós obtivemos que esse f cortou, né? Então, nós chegamos nesse valor aqui. Viu só que interessante? Olha só, nosso ΔX1 vale 3. Então é só a gente substituir aqui e encontra que ΔX2 é 3 sobre 3. ΔX2 deu igual a 1, como a gente havia encontrado antes. Tá vendo? Essa aqui é a utilidade. Muitas vezes você precisa fazer essas coisas para descobrir uma determinada equação. E é só isso, não tem muito o que a gente fazer. Eu posso fazer outro exemplo aqui, um exemplo besta. Por exemplo, A sobre A mais B, que multiplica A mais B ao cubo sobre A quadrado. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó, numerador, denominador multiplica por denominador. E numerador por numerador. A vezes A mais B. A mais B ao cubo é a mesma coisa de A mais B vezes A mais B quadrado. Dou uma separadinha assim, ó, para ficar mais elegante na hora do corta-corta. Olhou, sorriu, mandioca no bombril. A resposta disso aqui dá A mais B ao quadrado sobre A. Simplesmente isso. E é isso, pessoal. Essa aula de multiplicação de frações é simplesmente isso. Vamos para a próxima, que é utilizar aqui a divisão. Agora a divisão ela é um pouco mais complicada. Então, vamos lá.